podcast onde grandes ideias nos ajudam a compreender o nosso presente. Meu nome é Thaís e eu estou aqui com o Davi e com a Ana. Hoje nós vamos discutir um importante assunto que abarca a nossa realidade atual no país. Talvez esse seja o episódio mais importante da temporada. Dando continuidade, né, nós vamos debater hoje sobre os livros da Hannah Arendt, que fazem uma mesclagem com o que nós vivemos atualmente. E um tema que é muito abordado, mas que o pessoal tem raiva e sente muito ódio de falar sobre a política. A conversa de hoje parte do pensamento da Hannah Arendt, filósofa que analisou os traços do totalitarismo no século XX e que ainda nos oferece reflexões urgentes sobre a liberdade, a responsabilidade e a ação do mundo contemporâneo. Mas primeiramente a gente precisa dar uma introdução sobre quem é Hannah Arendt, essa importante filósofa que nasceu no século XX, fugiu do nazismo, era contra regimes autoritários e expressava sua opinião em livros como Sobre a Revolução e Julgamento. Ela dizia que a política não é apenas uma questão de governo e eleições. É um espaço onde nós cidadãos temos o direito de escolha. E isso está muito ligado com as políticas e com coisas da atualidade. E o que acontece quando a gente se afasta da política? Quando deixamos de participar, de discutir, de se importar? A Hannah Arendt diz que o verdadeiro inimigo não é o ditador em si, e sim o perigo que ronda quando as pessoas deixam de expressar sua opinião sobre o que está acontecendo no momento. E ela descreve isso como uma sensação horrível, como se fosse algo que estivesse sendo omitido ou abafado, o que não é considerado algo bom, é ser manipulado ou deixar a opinião de outra pessoa se sobressair da sua. E é sobre esse risco que vamos falar hoje, porque a apatia política ela não é neutra, ela tem consequências. Mas a gente precisa saber o que é apatia política. Não se trata apenas sobre não votar ou não se importar com o mundo político em si. Essa questão pode ser simplificada como uma pessoa que desiste da vida pública, sendo que tudo atualmente é política. Arendt chamava isso de alienação política, uma retirada coletiva de espaço comum, e essa retirada é perigosa, porque o que era público vira propriedade de poucos. No início do nazismo, por exemplo, os alemães ficavam, não, isso não é problema meu, porque se diziam alemães de bem e não queriam muito que falar sobre o que estava acontecendo no momento. A consequência disso foi a tomada silenciosa de um regime autoritário sobre um país. E isso fica muito presente ainda hoje em dia, porque meio que nós nos deixamos levar por o discurso de outras pessoas. E isso está muito explícito nas redes sociais, onde há muitos discursos de ódio e pessoas opinando de uma maneira errada sobre o que seria política. E quem ocupa esse espaço vazio? Discursos simplistas, promessas autoritárias. Quem diz, deixa comigo que eu resolvo. Um diálogo sem escuta e sem democracia. No Brasil atualmente, por exemplo, passamos por um momento político extremamente delicado, sendo que nas eleições de 2022, 30 milhões de pessoas deixaram de votar, ou seja, abdicaram do direito, durante o segundo turno. E como as eleições são recorrentes a cada ano, isso se torna muito mais propenso a acontecer sempre. Tanto que em 2022, 2026 e 2024 foram os anos em que houve mais votos nulos e pessoas se deixando levar pelo discurso de outras pessoas. Na manipulação muito também das redes sociais, em que as pessoas têm aquele debate ruim sobre o seu político não presta, ele é corrupto, e entre outros. Esse sentimento é compreensível, mas não pode ser naturalizado, porque quando a gente desiste, alguém com interesses menos democráticos assume. Nós temos um claro exemplo disso na invasão da sede dos três poderes que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2022, onde criminosos tentaram destruir a democracia de um país. E o mais grave, mesmo depois daquela cena e daqueles acontecimentos, ainda há parlamentares eleitos defendendo a intervenção militar, golpe e relativizando o que aconteceu. E o terreno para isso é preparado com muito silêncio. A descrença gera vácuos e esses vácuos são ocupados por quem quer destruir, não construir.
Outro exemplo atual é a tentativa do governo de regular as redes sociais em relação à propagação da desinformação. Projetos como PL das fake news foram sabotados por campanha de medo e teorias conspiratórias. E enquanto isso, nas plataformas e mídias sociais como WhatsApp, Telegram e TikTok continuam sendo grandes palcos para essas manipulações. Não só de discurso de ódio, mas também se deixa levar por coisas emocionais e políticas. Tem também o caso das escolas. Professores ameaçados, perseguição a temas como direitos humanos, história crítica, educação sexual. Tudo isso cria um ambiente de medo que sufoca o pensamento. E o pior é que as pessoas elas se calam por pensar que isso é apenas um problema relacionado à política. Mas a Hannah Arendt diria, esse silêncio também é uma escolha muito perigosa. Mas nem tudo é apatia, a gente resistindo. E o Brasil é um dos países em que mais há essas pessoas que lutam por essas causas. Arendt dizia que a política nasce do encontro, da ação conjunta, e a gente está vendo isso florescer em novos formatos. O caso dos estudantes contra o novo ensino médio, que teve o seu estopim nos anos de 2023 e 2024, é um exemplo disso. Nós vimos milhares se organizando, fazendo protestos e fazendo até vários documentos muito informativos sobre. E no final eles conseguiram meio que adiar a reforma. Teve também a mobilização contra o marco temporal, em defesa dos povos indígenas. A pressão social foi enorme, contra articulações entre comunidades, ONGs, artistas e até escolas públicas. Isso é política, isso é resistência. Não precisa estar num partido para fazer política. Pode ser numa ocupação estudantil, num grupo de bairro, no coletivo de mães ou até num podcast como esse. E tem muita gente ocupando a política por dentro também. Jovens negros, indígenas, LGBTQIA+, que estão se candidatando tanto para eleições no município quanto no estado. E a política é algo que só vai mudar se nós mudarmos com ela. Algo que a Hannah Arendt destaca é que nós fazemos também parte da política, direta ou indiretamente. Se você chegou até aqui, você já está participando. Pensar é um ato político, escutar também. E agir mais ainda. Não se pode apenas idealizar, é necessário ação. Manda esse podcast para aquele seu tio, para aquela sua avó também, que só fica vendo fake news, tá bom? Isso vai ajudar bastante na visão dele. Manda pro seu primo também, né? Que não faz nada o dia inteiro. Isso vai ser bem útil, porque bom, é nosso país. Não neguem o que seria política, porque você também está negando os seus direitos. Vamos seguir o conselho de Hannah Arendt. Vamos estudar sobre a política. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada por escutar até o final. Até a próxima. Tchau.